Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Cristine Schwember, sou psicóloga e no vídeo de hoje eu quero fazer um alerta. Eu vou falar de alguns comportamentos que a gente tem no dia a dia que podem trazer consequências ruins lá na frente. Então, é uma forma da gente pensar sobre a nossa vida, como a gente vem levando e conduzindo os nossos próprios comportamentos, as nossas atitudes, as escolhas que a gente vai fazendo. Algumas escolhas que a gente faz no dia a dia, alguns comportamentos que a gente tem, não trazem resultados muito negativos, não trazem prejuízos, ainda que sejam comportamentos ruins, digamos assim. Agora, outras coisas trazem um impacto muito grande. Às vezes não na hora, às vezes não no momento, mas a longo prazo. Podem afetar a nossa saúde mental, a nossa saúde física também, o nosso bem-estar psicológico e emocional. Então é sobre esses pontos que a gente vai falar no vídeo. Fica comigo até o final, porque se você não se identificar com algum desses aspectos que a gente trouxer aqui, talvez isso seja útil para alguém que você conhece. Então é uma forma de também ajudar essa pessoa. Então, o primeiro ponto que as pessoas muitas vezes se acostumam a conviver com isso, mas que não deveriam, é ter um sono de má qualidade. Os prejuízos associados à má qualidade do sono são enormes, principalmente a longo prazo. Então, a gente está falando das pessoas que têm dificuldade para pegar no sono, aquelas que demoram para conseguir dormir, mas as pessoas que também dormem e acordam muitas vezes e não têm um sono reparador, ou de quem dorme muito pouco também. A privação de sono tem grande associação com transtornos psiquiátricos. Então, quem dorme mal está mais vulnerável a desenvolver transtornos de ordem psíquica, como a ansiedade ou depressão. Além disso, isso pode afetar bastante os processos de atenção e memória. Você já deve ter passado por isso. Numa noite que dormiu mal, no dia seguinte não prestava atenção direito nas coisas, ou às vezes prestava atenção numa tarefa, estava fazendo algo, mas rapidamente se distraía. Esses lapsos de atenção, eles são normais, todo mundo tem isso. Mas quando a gente dorme mal, quando a gente tem um sono ruim, isso acontece numa intensidade maior, numa frequência maior. A mesma coisa para a memória. A nossa memória fica prejudicada quando a gente não dorme bem. Então, às vezes, você pode estar lendo um livro, aprendendo o que está escrito, mas depois de um tempo você esquece, você não lembra mais o que estava ali. Ah, Cristine, e as pessoas que tomam remédio para dormir? A medicação, ela ajuda, principalmente a induzir o sono. Então, a pessoa fica mais cansada e ela consegue pegar no sono. Agora a questão é, se você que toma medicação, você que toma algum remédio para conseguir dormir, você acorda bem? Você acorda disposto? Seu sono foi reparador? Se não, então não é um sono de qualidade, porque o sono ele precisa trazer esse bem-estar no outro dia. Então também talvez tenham ajustes a mais a serem feitos. A gente deve considerar o sono como uma prioridade. A gente precisa aprender a tratar a hora de dormir como uma hora importante. Aqui no canal eu já tenho um vídeo sobre qualidade de sono, coisas que a gente pode fazer, então alguns comportamentos que a gente pode ter para melhorar o nosso sono. É um dos primeiros vídeos que eu gravei, mas o conteúdo vale a pena. Então se você quiser saber mais sobre o que você pode fazer para melhorar a qualidade de sono, ter uma higiene melhor do sono, eu recomendo que você assista esse vídeo, ele pode ajudar. Um segundo comportamento aqui da nossa lista, que muitas vezes a gente se acostuma e às vezes as pessoas até falam, esse é meu jeito, é ser muito negativo ou pessimista sobre si mesmo ou sobre o futuro. Eu não estou aqui para dizer que você precisa pensar positivo, porque tem situações na vida que são muito difíceis. Tem situações que doem demais. Então não é simplesmente, pense positivo, ignore esses pensamentos negativos e pessimistas que você tem e pense positivo. Não, não é por aí. Agora, você ficar vendo sempre só o lado negativo das coisas, você sempre ter esse olhar, essa avaliação negativa ou pessimista sobre você mesmo, sobre o futuro, isso também não ajuda. Esse padrão de pensar, de ter pensamentos catastróficos, por exemplo, está associado com mais chances de desenvolver ansiedade. Ou então quando você sempre se avalia de uma forma negativa,
Você acha que o que você fez não é bom o bastante, que as suas características não são boas o bastante, que você não tem tanta capacidade para fazer as coisas como as outras pessoas, ou que você não merece as coisas que está conquistando. Ter pensamentos assim sobre si mesmo, ter esse tipo de visão, pode levar a sintomas de depressão. Então, se observe nesse sentido, tente se policiar, tente perceber quando você está tendo esse tipo de pensamento, esse tipo de avaliação, né? E, principalmente, se as outras pessoas já falaram isso para você, que você deveria ser menos negativo, que você deveria ser menos pessimista. O terceiro ponto é um tanto polêmico, mas eu vou tentar me fazer entender. Tem pessoas que se acostumam a ter um padrão de evitação. Elas se esquivam de coisas que são importantes para elas. Vamos pensar em alguns exemplos para ficar melhor para entender. Fulano tem medo de andar de elevador. O que ele descobre? Que se ele não entrar no elevador, a ansiedade dele diminui. Então ele usa a escada ou usa outros meios para fazer o que ele precisa fazer sem usar o elevador. Qual que é o problema aqui? Esse medo de andar de elevador não diminui com o tempo. Diminui na hora, quando ele deixa de entrar no elevador. Mas ao longo do tempo isso não diminui. Isso até pode se tornar uma fobia. Um outro caso interessante para ilustrar essa questão. Na época da pandemia, eu atendi uma moça que não conseguia mais sair de casa. Ela não conseguia sair da casa dela e ir até a esquina, por exemplo, de tanta ansiedade que sentia, de tanto medo que vinha. E isso foi uma junção de vários fatores. Ela teve uma experiência ruim na rua, uma situação de perigo, uma tentativa de assalto, e naquela época havia também a recomendação de não sair de casa para evitar os contágios do Covid. Só que a situação foi se agravando tanto que ela simplesmente não conseguia mais sair. Só de pensar em sair de casa, a ansiedade já ia lá para o alto. Isso se tornou uma experiência extremamente assustadora. Só que foi acontecendo de uma forma gradual. Ela deixava de sair uma vez, depois outras pessoas faziam coisas na rua para ela, ela não precisava sair, e ela foi evitando muito até que chegou nesse ponto. Por isso, se você estiver evitando algo que é importante para você, preste atenção nisso. Talvez esteja na hora de trabalhar essa questão. E aí isso pode ser desde andar de elevador, como a gente falou, sair mais de casa, andar de avião, falar em público, conversar com pessoas, começar uma conversa, desenvolver um assunto, inúmeras coisas, né, que talvez possam fazer com que você se sinta um pouco ansioso, um pouco nervoso, com medo e façam com que você evite isso. Essa evitação pode ter consequências ruins, não só no momento em que você evita, mas ao longo do tempo também. O quarto ponto, e talvez agora muitas pessoas se identifiquem, é a procrastinação. É você não conseguir ter foco, não conseguir se concentrar direito em algo, não ter muita produtividade. Existem vários elementos que podem estar contribuindo para que você seja um procrastinador. Mas o mais importante aqui não é buscar uma fórmula mágica para acabar com a procrastinação. É entender o que pode estar contribuindo para esse ciclo. Quais elementos na sua vida, no seu jeito de ser, na sua forma de agir no dia a dia, podem estar contribuindo para esse comportamento de procrastinação. Entendendo isso, entendendo o que você faz, o que você pensa, ou que coisa assim na sua rotina está contribuindo para a procrastinação, entendendo o que é isso, você consegue trabalhar melhor numa solução para isso. Algo que a gente percebe muito na clínica, por exemplo, é a procrastinação sendo um sintoma da ansiedade patológica. Então, quando a gente trata a ansiedade, a procrastinação da pessoa diminui. Só que isso é um caso, isso é uma situação. Você precisa conseguir entender, conseguir identificar qual é a sua situação, qual é o seu caso. E o quinto ponto em que muitas pessoas se acostumam a ser assim, mas que não deveriam, é não conseguir colocar limites nos relacionamentos. É a falta desses limites. Você deve conhecer alguém assim. A pessoa diz sim para tudo e para todos. E aí eu te pergunto, essa pessoa está bem?
Porque quando a gente coloca sempre os outros na frente, as necessidades, as vontades dos outros, e nos deixamos em segundo plano, não colocamos como prioridade aquilo que é importante para nós, uma hora a consequência negativa vem. E aí a culpa não é dos outros. Somos nós que precisamos nos posicionar, precisamos colocar limites, estabelecer o que é prioridade, quando é o momento para cada coisa. Então vamos relembrar. Neste vídeo a gente falou sobre 5 comportamentos que muitas vezes nós temos, nós nos acostumamos com isso, mas que a gente não deveria. A gente falou sobre o sono ruim, e aqui eu coloquei ele como um comportamento, porque de fato nós podemos ter muitos comportamentos que favorecem uma boa noite de sono, ou então que prejudicam. E aí por isso que a gente está falando disso como comportamentos. As coisas que a gente faz vão influenciar muito na qualidade do sono. De que a gente não deve se acostumar a ficar pensando coisas negativas sobre nós mesmos, sobre nosso futuro. Isso tem consequências ruins quando a gente fica tendo esse tipo de padrão de pensamento. O terceiro ponto é de que nós não devemos evitar coisas que são importantes ou que são valiosas para nós. O quarto ponto é de que a gente não deveria se contentar em ser um procrastinador, em ter esse comportamento de sempre deixar as coisas para depois. E o quinto ponto é essa falta de limites nos relacionamentos, de que existem momentos em que a gente precisa se priorizar, a gente precisa dizer não para algumas pessoas, para algumas ocasiões. Se algum desses pontos do vídeo trouxe algum incômodo para você, não se sinta mal por isso ou não ache estranho. É possível que seja um ponto importante a ser trabalhado, que você precisa fazer alguns ajustes em relação a isso. E aí a gente tem várias opções que podem nos ajudar em cada um desses pontos que a gente citou. Eu até mencionei que aqui a gente tem outros vídeos no canal sobre esses assuntos, então isso também pode ser uma forma de ajudar, de tentar melhorar nessas questões. Eu trabalho com a psicoterapia online e uso a abordagem cognitivo-comportamental nos meus atendimentos, tanto a abordagem clássica quanto as mais recentes. E eu já vi muitos pacientes que tinham essas questões, que trouxeram essas questões para a terapia e que conseguiram transformações. Então é possível, existem meios de trabalhar esses pontos que estão incomodando, que estão trazendo prejuízos. É importante que você saiba disso, existem meios para melhorar. Na terapia a gente consegue entender o seu caso, ver o que pode funcionar para você, considerando a sua história, a sua personalidade, as suas características, os seus pontos fortes, as suas dificuldades. Considerando tudo isso, a gente pode identificar aquilo que tem mais chances de funcionar bem para você, de trazer resultados mais efetivos. Então eu fico à disposição. O contato do WhatsApp para mais informações sobre a psicoterapia, sobre os valores, sobre como funciona esse serviço, vai ficar na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir e se quiser, deixe um comentário também, eu sempre vejo os comentários e tento responder. Aguardo você no próximo vídeo, um abraço e até lá!